Então, boa noite a todos. É sempre bom estar aqui, um privilégio a gente poder tentar estar transmitindo uma mensagem. E o desafio essa noite é muito difícil, né? Como é que a gente vai falar sobre o amor e sobre a força da mãe, a força da mulher, né? É um tema muito complicado até. Para mim foi bem desafiador, assim. Mas é o tema, né? Nós estamos nos aproximando do Dia das Mães, lá no próximo domingo. Tivemos há pouco a Páscoa, né? E o modelo de mãe, né, é a Maria, mãe de Jesus, que teve com ele do berço ao Calvário, né? Sempre presente, sempre atuante. Teve a alegria, o privilégio de ser mãe terrena, né, do Mestre Jesus. Mas ela teve todo o drama depois de ver o filho passar por todas as provações que Jesus passou, né? Todas as dores, as torturas, as decepções, e ela se manteve firme sempre. E mesmo depois, né, do Calvário, de todos aqueles momentos de dificuldade que Jesus passou, depois de elevar ao plano espiritual, ela continuou firme, aí trabalhando para ele diretamente na formação da doutrina cristã, né? Maria esteve sempre presente nos cristãos primitivos que criaram todo esse evangelho, né? Essa doutrina, essa filosofia cristã que a gente segue até hoje, e que eu sinto que todos nós somos tocados, né, pela essa mensagem do Cristo. E eu fui buscar alguma história que refletisse o amor de mãe. Mas antes aqui, só na abertura, eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Lá nos meus 18 anos, eu era voluntário do Mobral, que era o movimento brasileiro de alfabetização. E não sei por que cargas d'água do destino eu fui parar lá no Presídio Central. Eu era monitor, ensinava o pessoal lá a estudar a cartilha que o Mobral tinha pronta, né, para o pessoal aprender a ler e escrever. E para mim foi uma experiência assim grandiosa. Eu ia durante a semana, né, era 2 vezes por semana, a aula de dia, e eu via as filas do pessoal para visitar as pessoas que estavam internadas lá, né, os presos, e eu via as mães lá. Dificilmente eu via um pai, raramente tinha um pai lá para visitar algum filho, algum parente lá internado. As mães estavam sempre lá. E aí dava para observar a latente assim o amor daquelas mães com aquelas pessoas. Podia ser o maior criminoso, ele tem mãe, e a mãe ama ele de uma forma incondicional, né? Sem julgamento, sem... E eu sentia aquele amor das mães assim quando passava e via na fila. E eu fui buscar um exemplo para ilustrar essa nossa conversa. Aí eu busquei uma passagem que fala quando Maria, mãe de Jesus, vai buscar Judas no umbral. Ela é a mãe que nunca abandona, né? Então, nosso objetivo hoje é refletir um pouco, né, sobre o poder do amor e do perdão, através da simbólica história de Maria, indo ao umbral buscar Judas. Essa história é atribuída a Humberto Campos, pelo médium Chico Xavier, e representa valores centrais do Espiritismo: compaixão, misericórdia e evolução espiritual. É uma história, eu me emocionei bastante, uma história linda. No Livro dos Espíritos, na questão 886, nós encontramos:
Qual o verdadeiro sentido da caridade? Qual é a resposta? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então a gente vê a base aqui, né, do cristianismo, que é o amor, né? O amor ao próximo incondicional. E o amor que as mães têm pelos filhos, né, ele é incondicional. O maior exemplo de amor é o amor maternal. Essa é a definição de caridade. Maria é o espelho dessa virtude. Aqui falou em umbral, né? Maria vai buscar Judas no umbral. O que é umbral? Até foi falado na aula passada, aqui no sábado, só sobre isso. Umbral, para quem desconhece, a maioria daqui já sabe o que é, já são estudantes da casa, né? É um local onde os espíritos fazem o seu estágio, né? A maioria dos espíritos passa por lá, né? Quando a gente desencarna desse plano, aspirando chegar numa dimensão superior. A maioria de nós, né? Inclusive eu, devo dar uma passada por lá, passa por um processo intermediário, que é para o nosso crescimento, né? Onde nós vamos ter a oportunidade da cadeira, aquela do pensamento, que a mãe botava às vezes de castigo, né? Vai para a cadeirinha do pensamento, refletir das tuas ações. E o umbral é esse local para espíritos que ainda não estão preparados, não têm o equilíbrio para... não tem a mesma frequência e sintonia dos espíritos mais elevados. Então, se a nossa vibração não está elevada, a gente não teve como desenvolver o plano que a gente... Quando a gente encarna, desenvolve um plano, né? Como é que a gente vai atuar nesse planeta? Quem é que a gente vai ajudar? O que a gente vai estudar? O que a gente vai fazer? E muitas vezes a gente, no meio do caminho, muda os planos, né? O nosso GPS interior só vai para cá e a gente... Não, mas eu quero ir para lá. Quero me passar nas pedras, eu quero passar trabalho. Não quero ir por essa estrada asfaltada. Muitas vezes a gente faz isso. Então, esse é o conceito de umbral, né? Lá no catolicismo, eu acho semelhante ao conceito do purgatório, né? Que é por um tempo que as almas vão passar por lá, eles chamam de almas, né? Que chama de espírito. A alma é o espírito encarnado. Vão passar por lá para fazer esse estágio de purificação, refletir, né? Sobre a vida que teve na Terra, os problemas que enfrentou na Terra. Então, eu encontrei também, né, nesse livro, né, de Humberto Campos, tem ele escreve bastante por poesias, né? E aí ele escreveu essa poesia assim, sobre a mãe, né? Resgate Judas. No silêncio da esfera bendita, onde a paz é o eterno lugar, Maria, serena e infinita, põe-se a pensar e lembrar. Lá na sombra esquecida do mundo, um espírito chora e se esconde. E Judas, perdido e imundo, no vale onde a luz não responde. Séculos passam e a culpa consome, sofrendo sozinho em seu pranto. Na alma, o eco do nome de um mestre que amou-lhe tanto. Mas eis que das luzes celestes uma estrela desce a brilhar. Maria, em passos modestos, vai ao umbral para amar. Os anjos param, reverenciam, pois sabem da sua missão. Buscar o filho que a culpa prendia nas trevas do próprio coração. E ela fala, né, Maria? Judas, meu filho, ela diz baixinho, não vim julgar tua dor, vim trazer-te o carinho, vim falar-te do amor. O traído persegue o traidor, o justo despreza o caído? É a pergunta, né? Não,
O Cristo, que em puro esplendor perdoou, sem ter exigido. Judas chora, ajoelha, vacila e, enfim, entrega a emoção. Maria o abraça tranquila e acende-lhe o coração. E então, naquele momento bendito, no umbral, que era só escuridão, nasce o mais belo rito, o perdão em forma de oração. É lindíssimo isso aqui, eu fiquei bem emocionado quando eu tive a chance de ler. Maria vivia em regiões sublimes, no plano espiritual, mas jamais se esqueceu dos filhos da terra. Um dia, ao término de uma reunião espiritual, ela pergunta aos mentores: onde está Judas? Os espíritos respondem: Senhora, ele ainda sofre nas sombras do umbral, mergulhado no remorso do suicídio, perdido em si mesmo. Maria então pede: deixe-me ir até ele. Se ainda sofre, é meu filho também. Exemplo de amor, né? Que amor. Pessoa que é responsável pela morte do filho dela, todo aquele sacrifício, né? E o perdão dela por aquele ser, que foi instrumento, né? Se não existisse Judas, ele assumiu um fardo muito pesado. Ele foi o objeto do que hoje existe, que a gente chama de cristianismo, né? O milagre da cruz. Se não existisse o Judas, não existiria a ressurreição. Ele foi instrumento, né? Ele estava ali para essa tarefa. Mas mesmo tendo essa tarefa, ele não se eximiu de pagar pelas culpas, né, que ele assumiu. Qualquer um poderia ter feito a atitude que ele fez, mas foi ele que, com seu livre-arbítrio, e talvez não com a intenção de causar o que ele acabou causando, foi o responsável, né, pelo suplício do nosso Mestre Jesus. Maria então pede: deixe-me ir até ele, se ainda sofre, é meu filho também. E ela vai, desce a região escura entre gritos, gemidos, névoa e dor, até encontrá-lo isolado em prantos. Judas se espanta: quem é você que vem até aqui? E Maria responde: sou tua mãe, Judas. Vim te buscar em nome daquele que te amou até o fim. Vê o amor dessa mulher, né? Exemplo para todos nós. Ele chora, pela primeira vez em séculos, seu coração endurecido cede à luz, e Maria o conduz para recomeçar. O simbolismo de Maria, ela é a nossa mãe universal, né? O princípio feminino, um exemplo, né, para todos nós, homens e mulheres, né? Porque o homem também tem o seu lado feminino, assim como a mulher tem o seu lado feminino. A gente é composto de duas forças, né, que vivem dentro da gente, o positivo e o negativo, o masculino, o feminino, esses fatores que nos fazem. Muitas vezes os homens têm atitudes de amor, esse é o lado feminino se manifestando, né? Às vezes a mulher tem atitudes mais agressivas, o lado masculino se manifestando. Assim como Deus, que a ninguém abandona, Maria não desiste nem de Judas. Aí tem outra pergunta, 888, do Livro dos Espíritos, também, na sequência do estudo. É meritoso o amor materno quando for apenas natural? É um mérito, sim, mas quando for desinteressado e cheio de devotamento, torna-se virtude. Aqui ele fala do mérito, né, do amor natural, que é da mãe para o filho só, né? E aí ele ressalta que sim, mas quando é desinteressado e cheio de devotamento, torna-se virtude. Porque é mais fácil amar um filho bonzinho, né, educado, prestativo, mas aquele filho que passa, às vezes, na adolescência, aquela revolta, né? Sempre ele quer se revoltar contra os pais e achar que ele sabe mais que todo mundo. Quem não passou por uma fase assim, né?
E aí que a gente vê, nota o amor da mãe, né? Insiste, insiste, insiste. E nunca desiste de elevar aquele espírito. Maria foi além do natural. Seu amor e virtude divino é universal e eterno. E aí vem a pergunta, né? Que não quer calar. Quem é o nosso Judas? Quem em nossa vida precisa do nosso perdão, da nossa luz, do nosso abraço? Aí gostaria de pensar com vocês hoje. Cada um fecha os olhinhos, mentaliza assim aquela pessoa que a gente não quer perdoar de jeito nenhum. Vamos exercitar o perdão nessa noite de tanta vibração positiva que a gente está sentindo nesse salão. Eu chego a sentir um cheiro de rosas aqui, que é o perfume da presença da nossa Mãe Maria. Aproveitar esse momento e pensar. Todos temos um Judas na nossa vida que a gente precisa perdoar. Vamos perdoar para a gente não precisar, na próxima vinda, ter que passar pela mesma situação, né? Perdoar agora, não precisamos perdoar depois, na próxima. Vamos perdoar a quem errou conosco e não desistir de quem está caído. Ter coragem de descer nos nossos próprios umbrais para resgatar relações, afetos e até nós mesmos. Quem de nós, né, não tem um monte de gente que a gente precisa perdoar? Vamos aproveitar e resgatar nessa semana do Dia das Mães, né, que o amor maternal está no ar, e seguir o exemplo de Maria. Maria não veio para julgar, mas para amar, e esse amor salva. Pedindo à Mãe Maria, sejamos também mães espirituais, daqueles que precisam de amparo, amor, perdão e iluminação. Todos nós sentindo esse amor que está nesse ambiente, a força feminina, a força da mãe. Somos todos frutos de um ventre acolhedor e do querer de uma mulher. Todos nós. Amor incondicional de mãe. Aí, antes de encerrar, só gostaria também a poesia de Humberto Campos, falando sobre vozes do amor de Deus. Vou tentar ler, ver se eu consigo. Não estou enxergando nada aqui. Então, vamos lá. Mãe, entre todas as missões na terra, a tua é a mais sagrada. És o altar do primeiro amor, abrigo da alma encarnada. O ventre que acolhe o espírito em jornada iluminada. No silêncio das madrugadas, tuas preces sobem aos céus, como luzes invisíveis, rogando pelos filhos, pelos erros, pelas dores invisíveis. Tua lágrima não é fraqueza, é força em forma de água. Tua fé não é áspera, é trabalho em oração. Tuas mãos não apenas alimentam, elas conduzem, levantam, curam, em nome do coração. Diz o Espírito da Verdade, amar é ser indulgente e perdoar, e se doar sem nada exigir. E que a maior prova de amor há do que uma mãe a insistir. A mãe não desiste do seu filho, né? Depois eu vou falar mais uma coisinha sobre isso. Mãe que está na terra, obrigada. Todos que têm a mãe, agradeçam as suas mães, né, por a gente estar aqui. Cada um teve uma mãe. E os humanos são os únicos animais, né, do planeta que não sobrevivem horas sem a mãe, né, sem os pais, sem carinho. O cavalinho nasce e já levanta e sai caminhando, né? O jacarezinho já acorda, já sai mordendo os peixinhos. Mas nós somos feitos para depender desse amor, essa relação que nasce, né? No momento que uma criança
chega ao mundo e aquela mãe se apaixona e nunca mais solta essa criança. Mãe que já partiu, saudade e gratidão. A vida eterna e o amor continua. Na brisa, na lembrança, na intuição. A gente ouviu a oração dos que partiram, né, de Santo Agostinho, tão bonita. As nossas mães estão perto da gente. Quando a gente chega nesse plano, a gente está lá em cima da montanha, na quinta dimensão, né? E vem para cá, é como descer a montanha e entrar numa floresta. Só que nenhum de nós sabe o que vai acontecer naquela floresta, né? Que é a nossa vida no plano terrestre. E no final da nossa jornada, a gente recebe o bilhete de volta para subir essa montanha, esse lugar sagrado, e reencontrar, né, nossas mães, que já tem a mãe no plano espiritual, reencontrar todas as pessoas queridas que foram antes da gente. No plano espiritual, tantas seguem em missão, consolam órfãos, protegem almas, velam com compaixão. São Marias anônimas, espalhadas pela criação. Hoje, diante de ti, dobramos os joelhos do Espírito e dizemos: obrigado, Mãe. Tu és a presença de Deus, a forma de ternura, a expressão do Cristo em forma de cuidado, a chama que guia, mesmo quando não estás ao meu lado. É muito linda essas poesias de Humberto Campos. Eu quis trazer essa história de Maria. E quando eu estava lendo aqui, também lembrei de uma história que eu ouvi uma vez. Aí é história, né? Deve ser história com E. Que dizem as lendas que São Pedro é que tem a porta do céu, né? E São Pedro começou a notar umas alminhas que estavam chegando no céu. E ele estranhou, ele disse, essa pessoa não tem condições de estar aqui, tinha que estar lá no umbral, o que ele está fazendo aqui no céu? E ficou intrigado, né? Aí foi falar com o Mestre Jesus, olha, deve ter uma porta aí, uma falha de segurança, está passando pessoas que não foram convidadas por mim para estar aqui presente nesse plano superior. E Jesus diz para ele, Pedro, agora a linguagem minha, tá? Pedro, fica frio. Isso é coisa da mãezinha Maria, que resgata todos os perdidos, independente da situação de cada um. Então é isso que a gente tem, né? O exemplo de Mãe Maria, que resgata todos nós. E quem de nós, todo mundo que tem coração, já ouviu alguma música do Roberto Carlos e se emocionou, né? Eu escolhi uma música, dizer para todas as senhoras que hoje todas vocês são Lady Laura. A gente preparou um mimo aqui para as mães, de ajuda aí para o nosso já, né? Para abrir nosso passe. A gente fazer juntos uma prece, uma Ave Maria, pedindo proteção para todos nós, que Jesus ampare todas as mães, desde a Sociedade Espírita Novo Horizonte, do nosso bairro de Capão Novo, da nossa cidade, do nosso universo inteiro. E as mãezinhas que já partiram recebendo nosso amor, nosso carinho nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Muito obrigado.